Estamos gravando. Então é isso, a cura pelo magnetismo. Quando nós no meio espírita, quando a gente lê aquela frase do Equinaman, que está na revista Espírita, né, quando ele fala do magnetismo desenvolvido pelo espiritismo, que esse magnetismo vai ser a chave mestra da saúde moral e física da humanidade futura, a gente começa a compreender o pensamento dele quando a gente passa a ter olhos de ver as ferramentas que a doutrina espírita tem para a gente trabalhar, principalmente no campo da cura. Júnior, eu adquiri aquele livro que você recomendou no grupo, o do A Memória e o Tempo, de Hermínio Corrêa Miranda. Já comecei aqui a leitura e os rabiscos que eu faço. Maravilha. E a gente vê que ele tinha conhecimento também na área, né, o Hermínio Corrêa. Exatamente. Na verdade, né, o Hermínio, ele chegou eu acredito, assim, que ele fez grandes pesquisas, né? Uhum. Grandes pesquisas, inclusive, em torno da alma, em torno da reencarnação, inclusive se valendo do magnetismo para isso. Mas ele teria feito muito mais. Olha que maravilha. Bom, muito bom, é isso aí. Eu Sou Camille Desmoulins, ele cita muito essa obra, nessa obra do Eu Sou Camille Desmoulins, que foi a partir justamente desse trabalho de investigação, e ele descobriu lá eu esqueci, Luciano dos Anjos, né? E ele sonambulizou Luciano dos Anjos, que passou realmente a se identificar como Camille Desmoulins, que foi um dos personagens importantes lá da Revolução Francesa. Isso. E aí, mas assim, fazendo um resumo, concluindo, eu acho que se ele tivesse acesso ao que nós estamos tendo hoje, né, em relação a magnetismo, meu amigo, ele teria deixado certamente o maior legado, ao meu ver. Ele deixaria o maior legado, né? Porque é um pesquisador realmente fora. Né? Ele era um homem de pesquisa. Isso. Olha que riqueza de detalhes, né? O Júnior trouxe para a gente agora. Então, tendo o conhecimento que ele tinha, já trouxe isso tudo, né? Na época, porque logo no início ele vem apresentar o trabalho da regressão de memória fazendo uso do sonambulismo magnético. E o Hermínio, ele traz as palavras magnetismo, magnetizador, magnetizado, então, para não haver uma distorção ou um erro para não haver uma confusão de entendimentos, né? Nessa obra, viu, o Luan, me permita só uma pequena intervenção. Nessa obra você vai ver, inclusive ele vai fazer essa correção na última obra que eu acho que é sobre, deixa eu ver. Bom, é uma obra sobre psicometria. Se alguém lembrar agora, né, o nome, pode falar. Mas é uma obra de psicometria. E aí ele menciona... É o Memória Cósmica? Isso, Memória Cósmica. Pronto. Que é fantástico também esse livro, viu? Fantástico. E aí, um trabalho de pesquisa imenso ele fez. E aí ele cita o fato dele ele se retrata com Mesmer, porque ele vai trazer nesse livro, que é da década de 70, salvo engano, né? Ele vai trazer uma visão de Mesmer, uma pessoa exótica, né? Que vestia cores extravagantes, né? Enfim, que tinha uma varinha, etc. e tal. Aí, após o conhecimento da biografia do Paulo Henrique de Figueiredo, né? Ele vai e se retrata com Mesmer. Então é curioso isso, sabe? Ele já nonagenário, né? Então ele vai e se retrata com Mesmer. E se você quiser, por exemplo, pesquisa na área da mediunidade, mas pesquisa mesmo, né?
ele também se debruçou. Ele é um tremendo pesquisador. E uma cabeça aberta, né? Porque você vê, quando ele percebe que ele cometia erros, ele voltava e dizia que cometeu e não ficava naquela de se esconder. Verdade. Me chama a atenção também o fato, por exemplo, ele foi um dos pioneiros, certamente, na década de 60, 70, 70, 80, a lidar com a questão da possessão, né? Que era tabu dentro do movimento, até hoje né? Dentro do movimento espírita, diz que não existe, tá? Não existe possessão, porque as primeiras obras de Kardec fala isso, mas depois Kardec, após as observações, ele mesmo se retrata também. E ele vai estudar casos de possessão, né? Fantásticos, casos assim, realmente maravilhosos. E aí, o Condomínio, né? Condomínio Espiritual é outra obra espiritual. Uhum. Que vai falar sobre isso. É. E assim, o que eu acho interessante nele também, Júnior, é que ele grande experiência dentro da mediunidade, e assim, quando ele era enganado pelos espíritos, ele relata que era enganado, como ele conseguiu descobrir, ele assim, ele jogava aberto. Ele não passava aquela ideia de que não, eu não vou mostrar esse meu outro lado, né? De quando eu sou enganado e tal. Ele não, ele jogava aberto. E nem abandonava o trabalho por ter sido enganado, né? Não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É muito bom. Ele é um dos escritores que eu mais gosto. Muito bom mesmo. Muito bom. Quando eu vi aqui logo no início da obra, ele falando, trazendo as suas pesquisas com a regressão de memória, tal, eu falei, poxa, olha o magnetismo desenvolvido pelo espiritismo. Né? Então, trazendo todo esse conhecimento que a gente tem, então, consegue-se ir longe e auxiliando encarnados a não desencarnar com traumas, com bloqueios, conflitos, e assim por diante, que depois precisam do trabalho mediúnico, de um médium, para durante a mediúnica fazer todo um trabalho para ir aos poucos dissipando esses traumas, esses bloqueios, essas aflições. É um trabalho psicoterápico, né, na mediúnica, é o que faz hoje muito. Embora o trabalho de evocação faça parte disso, mas quase não se ouve mais falar em evocações. Valesca Lettieri, muito bom te ver aqui, minha amiga. Seja muito bem-vindo. Oi, amigo. Boa noite a todo mundo. Marcele Ferreira. Ferreira. Falta, né? Mas voltei. Um abraço. Um abraço. Marcele Ferreira, Regina Helena, Cláudia Bastos. Sejam bem-vindas. Obrigada. E é isso, aos poucos a gente vai. A nossa amiga Valesca, eu diria que é a responsável por estar nessa maravilhosa plataforma, viu? Opa, tá vendo aí? É uma amiga que, nossa, somos companheiros de repartição. Obrigado, amiga Valesca. Um abraço. Outra, amiga. Então é isso, gente. Aos poucos a gente vai, cada um, dentro dos seus potenciais, trabalhando o magnetismo da melhor maneira possível, seja com sonambulismo, seja com regressão, seja com a terapia propriamente dita, com o intuito de curar, no mínimo aliviar, né? Mas a gente vai trabalhando com essa intenção de curar, seja uma cura somente do mal físico ou físico e psíquico também, a depender do nosso grau de conhecimento ao longo de algumas décadas aí de espiritismo e magnetismo, a gente percebendo que o paciente precisa de algo a mais, seja uma regressão, seja uma evocação, seja lá o que for, a gente vai além. E assim a gente segue investindo
e desenvolvendo esse magnetismo pelo espiritismo. Porque tem pacientes que a gente já conseguiu tirá-lo daquela situação, está praticamente curado daquilo, mas a gente percebe que ele precisa de uma ajuda a mais, no campo psíquico, psicoterápico, seja lá o que for. E aí a gente consegue ou indicar ou fazer, caso a gente tenha condições de fazer com o paciente. Deixe-me ver. Fazer uma prece, era isso. Deus, Pai amado, gratidão, Senhor. Gratidão pela vida, pela força, pela coragem, pela saúde que nos permite, pelo nosso anjo guardião. Permita-nos, Senhor, o amparo e assistência de bons e amigos espíritos, para que possam nos envolver e nos conduzir neste estudo maravilhoso. Que as boas vibrações circuladas aqui que possam chegar a todos aqueles de que neste momento necessitam. Que assim seja. Deixa eu compartilhar a tela para a gente ver aqui alguns trechos do capítulo 8 da obra Magnetismo Espiritual. Olha, o Iná está na área hoje. Seja bem-vindo, Iná. Muito bom você aqui. José Iná, seja muito bem-vindo. Quando eu falei, você estava ainda se conectando. Vamos lá, deixa eu entrar aqui pelo celular, para que eu possa ter essa visão que vocês têm. Quando eu estou apresentando aqui, não dá para me ver. Então vamos lá, capítulo 8. Deixa eu baixar aqui o volume. Então, Micaelos aqui, ele dá início com esta passagem do Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Sucedeu que, ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Imaginemos esta cena, viu, gente? Ouvindo o tropeu da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Disseram-lhe que era Jesus de Nazaré, quem por ali passava. Logo clamou ele: Jesus, filho de Davi, compadece-te de mim. Os que iam à frente o repreendiam, para que se calasse. Ele, porém, clamava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem o cego. Então este cego, né, sentado ali, percebe a multidão, pergunta quem passa, falam a ele que é Jesus, e ele, já sabendo da fama de Jesus, não iria perder a oportunidade de ficar curado. Lógico que ele tinha confiança plena no Cristo, né? Ele tinha essa certeza, essa fé de que se o Cristo quisesse, o curaria. Ao aproximar-se este, falou ele: Senhor,
Faze que eu veja. Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. Imediatamente o que era cego viu e foi seguindo a Jesus, glorificando a Deus, e todo o povo, visto aquilo, glorificando a Deus, e todo o povo, visto aquilo, louvava a Deus. Muitos se prendem a esta questão, a esta palavrinha aqui. Tua fé te salvou. Esta frase. Tua fé te salvou. E acrescentam, vejam que nem Jesus curava, quem cura é a fé. Ou seja, dando um sentido místico à fé. Colocando a fé no rol apenas da crença, eu acredito. Se eu acredito, eu tenho fé. Se eu não acredito, eu não tenho fé. E quando dizem que acreditam e não ficam bem, ou não conseguem, no mínimo, o alívio, dizem que é porque não tiveram merecimento. A gente ouve muito disto, né? Esta passagem é parecida com aquela passagem da mulher hemorreíça ou hemorrágica, como muitos falam, onde ele se moveu. Daí Jesus falar, né? Tua fé te salvou. Por mais que Jesus tivesse a virtude com ele, estação magnética que curava e cura, se o cego não tivesse se movido dentro de si, ele não estaria curado. Se ele não pergunta quem é, e se ele não se move, chamando por Jesus, inclusive vencendo a barreira dos que o tentavam, dos que tentavam abafá-lo, né? Quieta, para com isso, tal. E Jesus, ouvindo o clamor dele, para e diz, não, ele está insistindo. Este homem que me chama, ele está insistindo. E a gente sabe, de acordo com as passagens do Novo Testamento, que Jesus conhecia o íntimo daqueles que ele tinha relação no sentido de proximidade, relação magnética. Então, os que estavam à volta do Cristo, quando tinham esse contato, Jesus conhecia o íntimo deles. E Jesus, com certeza, percebeu a fé deste homem, sabia de que ele estava cego ali, fosse por uma prova ou uma expiação, mas de que ele iria ficar curado. Então, por isso que Jesus dá o mérito todo a este cego. Tua fé te salvou, você está curado, ou seja, você fez por onde, você se moveu, você me chamou. O remédio saiu de mim, saiu, mas foi você quem buscou. Então, tua fé te salvou. Está muito bem claro. Mas a gente esquece tudo isso, ou melhor, a gente não quer, a gente, né, genericamente falando, não quer parar para refletir um pouco e, por desconhecer também as informações ou explicações que Kardec traz no Evangelho, na Gênese, lá nos milagres do Evangelho, a gente deixa passar batido e se prende somente a isso. Tua fé te salvou. Então, a gente sabe de que a fé, ela é importante, mas não é somente a fé no sentido de crer que resolve as situações. Mas fica aí o ensinamento desta passagem. O cego, ele se moveu, ele buscou o remédio. Assim como a mulher hemorreíça, que ela buscou o remédio. Ela saiu da casa. Acho engraçado porque, assim, hoje foi um assunto que a gente discutiu e que é um ponto, assim, tão importante dentro da doutrina espírita e que essa passagem do cego retrata isso muito bem, que é o exercício da vontade. Sim. O tempo todo é o exercício da vontade. Ele queria ficar, né, curado, então ele luta para conseguir. Então, a gente vê no cego o exemplo do exercício da vontade. E que é algo que os espíritos batem nessa tecla o tempo inteiro, né? É a vontade. Sim. Dos pacientes que eu já atendi, os que menos seguiam as orientações que eu passava,
eram os que se diziam, os que se dizem espíritas. O maior público que eu atendo hoje não é espírita, mas um ou outro que eu atendi, simpatizante da doutrina ou espírita, era o que menos seguia as orientações. Sempre esquecia de beber água, dificilmente queria fazer entrevista, dificilmente se recolhia no horário do atendimento, quando era um atendimento à distância, que era para ser o inverso. Era para o público não espírita dar essa, ter essa resistência, né? Era para a gente ter trabalho com aqueles que não são espíritas, mas pelo contrário, nos atendimentos dos que eu fiz, não sei os de vocês, mas foram os simpatizantes ou espíritas que me deram mais trabalho para seguir as orientações que a gente passa enquanto magnetizador. Juan, me Hoje, permita compartilhar essa uma experiência. Você trouxe aí esse assunto à baila, e eu queria compartilhar também uma delas. Eu não tenho, eu particularmente, a maioria dos espíritas que eu atendi, eles eu não tive esse problema com a maioria dos espíritas. Mas, em particular, eu tive um em particular, que inclusive se tornou até adversário do magnetismo no início, uhum. né, da implementação do curso, né, na nossa instituição, e ele contraiu câncer, né? E a filha me pediu que eu o atendesse. Como eu estava realizando alguns atendimentos, eu falei, olha, espera um pouquinho. Aí completou o tempo, alguém saiu, né? E eu pude colocá-lo. E inicialmente eu imaginava tratar, primeiro que assim, câncer é uma coisa que eu particularmente, eu não gosto de pegar, porque eu sei o quão, né? Assim, você precisa dispor de um tempo muito grande, na maioria das vezes tem que ser diário, às vezes tem que ser mais de uma vez. Então é algo que eu particularmente eu evito falar que eu vou tratar câncer, por exemplo, né? É uma coisa que porque você acaba tomando o espaço de outros 2 ou 3 que você pode tratar, né? Então eu acho dessa forma, né? Muito embora se for alguém realmente próximo, né, eu atenderei com o maior prazer em relação ao câncer. E ele, inclusive, apesar das nossas divergências, né, mas a gente tem uma certa afetividade. Uhum. Mas, e aí, aí primeiro, né, foi a filha que se dirigiu até mim. Já é um problema, né, não foi ele que me pediu, já foi a filha. Quando nós realizamos o tato, eu notei que o caso, apesar de ter tido uma metástase, pequena metástase, não era algo assim grave, não estava numa condição grave. Então eu falei, olha, a gente vai iniciar primeiro 2 dias da semana. Haver necessidade, a gente vai para 3 ou 4 dias, porque aparentemente a situação dele não é grave. Aí ela citou o caso, realmente, o oncologista disse, é algo preocupante, mas também não é de uma gravidade e tal. E aí começamos o tratamento, e toda oportunidade que ele tinha, né, ele gostava de colocar os espíritos, né? Porque os espíritos, eu estou vendo aqui os espíritos atuando, é uma maravilha, e fizeram isso por mim, e aquilo, acolá, etc. e tal, né? E com relação à água magnetizada, ele não gostava muito. Ele imaginava que a água tinha que ser fluidificada, né? E em relação ao tato magnético, eu sempre me antecedi em relação ao prognóstico médico. Então, muito antes dele ir fazer o check-up de rotina, tal, para avaliar o quadro, eu já tinha o meu próprio check-up e eu já partilhava com ele sem o menor receio de errar. E nunca errei, né, nessa questão, né? E apesar de toda a confiança que ele adquiriu durante, né, esse processo todo, inclusive na época que a gente deixou o tratamento, porque a situação já estava, eu não sentia mais tumor, eu não percebia mais tumor, então não tinha como eu capsular nada. Ainda assim, hoje, né, é uma pessoa que volta e meia é reticente à questão do magnetismo.
não perde a oportunidade de colocar na casa espírita que nós estamos num vale de lágrimas, nós estamos aqui que o sofrimento é evolução, essas coisas, essas disparidades absurdas que a gente vê dentro do nosso movimento espírita. E toda ocasião ele tinha que colocar os espíritos realmente à frente do trabalho, que eram, na verdade, né, onde a gente exercia o protagonismo, né, do trabalho, né? Enfim, mas esse tipo de situação, infelizmente, é uma constatação dentro do nosso movimento espírita, a dificuldade. Uma pessoa que estudou, inclusive, magnetismo, meio contra a vontade, né? Mas permaneceu, recebeu o cuidado do magnetismo, mas ainda assim é reticente, sabe? E não se abre. Como era uma liderança da Casa Espírita, poderia até auxiliar no processo da gente estar fazendo e ajudando muito mais gente com 3, 4, 5 magnetizadores lá. Mas, infelizmente, é uma pessoa, né, refratária e isso dificulta muito, né, esse alcance. Uma pena, né? São os talentos que temos, então, a pessoa, uma liderança, tendo a oportunidade de fazer dobrar o trabalho benéfico, acaba sendo um empecilho, né? E o Micaelos diz... É engraçado porque, assim, muitas pessoas que estão dentro do movimento espírita e estudam o espiritismo, aquela coisa toda, tem um sentimento, não sei se é meio atávico ou o que seja, de uma fascinação pelo sobrenatural. Então, assim, o que puder jogar para os espíritos, mas se você vê por trás, assim, um sentido da coisa sobrenatural, é uma atração que parece que nós temos, né? Não vamos tirar o nosso também do meio, não, mas é assim, não sei se é uma coisa meio atávica, nossa, a gente não tem a fé na gente, que nós podemos fazer também, né? Não, tudo a gente joga para os outros. E é atávica, viu, Rita? Só me permita aí rapidinho. É atávica por quê? Porque nós viemos de um movimento místico, né? Espírita místico. Então, essa é a herança cultural que nós temos, né? Um movimento espírita místico. Mas a gente vê, por exemplo, o tempo todo Kardec vai condenar o sobrenatural e o maravilhoso. Exatamente. Né? Mas o espírita faz exatamente o contrário. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é que é estranho. Por isso é que eu digo, está envolvido no espiritismo, às vezes são pessoas que estudam, têm, né, se aprofundam, procuram conhecer, mas como é difícil tirar aquilo de dentro da pessoa. Impressionante. Vamos lá. Vamos lá. Já passamos em revista, diz o Micaelos, já passamos em revista as qualidades do magnetizador e as condições que, lembrando de que o Micaelos deu início a esse capítulo com essa passagem de São Lucas, que a gente conversou há pouco. Já passamos em revista as qualidades do magnetizador e as condições que deve observar para manter-se em estado de operar, ou seja, de lançar o magnetismo, né? Agora, trataremos do paciente, isto é, do magnetizado. Nem todos os homens são sensíveis à ação magnética, e entre os quais o são, pode haver maior ou menor receptividade, o que depende de diversas condições, umas que dizem respeito ao magnetizador e outras ao próprio magnetizado, além de circunstâncias ocasionais oriundas de diversos fatores. Comumente, o magnetismo não exerce nenhuma ação sobre as pessoas que gozam de uma saúde perfeita. Eu sei que eu vou repetir de novo aqui o que eu já falei, a questão do merecimento, mas dá trabalho demais pegar esse primeiro item
observar, estudar, buscar informações a respeito, testar alguma coisa. Dá trabalho demais fazer tudo isso. Então, a gente, genericamente falando, prefere amassar, né? Coloca dentro de um saquinho com o nome assim, merecimento. Fecha tudo, tá aqui. Se não deu certo, é porque não mereceu. Se deu certo, é porque mereceu. É mais fácil, é mais prático. E se distancia ao mesmo tempo de todas essas ricas informações que são observadas na prática. Então, os clássicos do magnetismo observaram isso em muitos pacientes. Observaram neles as circunstâncias, observaram com os pacientes e nos pacientes, até trazer todas aquelas anotações de que muitos de nós temos conhecimento, de que na prática, quando a gente vai fazer, se repete, e o Michaelis vem apenas contribuindo aqui também, mais uma vez, com tudo isto. Então, tem muito disto. Repetindo aqui este último item, comumente o magnetismo não exerce nenhuma ação sobre as pessoas que gozam de uma saúde perfeita. Tem uma nota, por isso que eu coloquei um asterisco aqui, página 55, onde a nota diz que essas informações o Hector Durville trouxe, o Alphonse Carragnet também trouxe algo dentro disto. Entretanto, o mesmo indivíduo insensível à ação magnética no estado de saúde torna-se extremamente sensível quando doente. O importante de a gente saber disto é justamente para não desanimar e abandonar o barco logo no início. Ah, fiz um negócio aqui, não deu certo, eu sabia que isso não dá certo mesmo. Ele não teve a fé suficiente, e eu vou lá saber se ele também tem lá esses merecimentos, voltando a falar do merecimento, né? Vou parar com esse negócio de aplicar passe, não quero saber disso. Me decepcionei. Perdendo de descobrir muito. E de fazer muito também. Do mesmo modo, há doentes em que o magnetismo nenhuma influência exerce. Outros há em que a ação é desde logo evidente e decisiva. Vez ou outra eu busco fazer alguma coisa, experimentar algo em meu irmão caçula. Vocês já devem conhecer ele por algum vídeo ou outro que eu estou com ele. E ele é insensível à ação magnética, mas ele também busca me atrapalhar. Mas ele é insensível. Quando eu busco estabelecer uma relação, quando eu busco tentar levá-lo ao sono magnético, provocar algo, ele é muito insensível. Já esses dias, na casa de parentes, de uma amiga da família, antes de ontem, eu estava fazendo um tato, uma pessoa só por fazer mesmo, não estava aplicando nenhum passe. E notei alguma coisa, tal, fiz as perguntas que eu achei interessante fazer, para ver se tinha relação com o que eu sentia, a pessoa confirmou, tal. Aí, a que estava de frente, disse, o que é que você está fazendo? Eu falei, um tato magnético. Ela disse, faz em mim também. Aí, no que eu fiz rapidinho ali, ela já sentiu o momento em que fazia o tato. Ela sentia dentro de si uma espécie de um arrepio, um desconforto, ou algo que parecia um desconforto, ela não soube bem explicar. Mas rapidinho, enquanto eu busquei ali, só senti o campo de referência e nem estabeleci relação, já fiz o tato, ela já sentiu. Enquanto eu faço com meu irmão, alguns minutos de concentrados fluídicos, busco estabelecer relação, busco demorar fazendo longitudinais lentes no braço dele, e ele é insensível à ação magnética. Então, tem disso, né? Outros, há em que a ação é desde logo evidente e decisiva. Já repeti aqui. Não se pode, no estado atual dos nossos conhecimentos, explicar todas essas anomalias, diz o Michaelis. Que, como dissemos, ora dependem do magnetizador, ora do magnetizado, ora de ambos.
Como saber, Luan? Pois Sim. é. Ô, Luan, Fica à vontade, Júnior. só uma pequena observação, as minhas experiências também com magnetismo, com pessoas com essa psicosensibilidade aguçada, é bem curioso, porque às vezes eu realizo técnicas que a pessoa desconhece, eu estou realizando à distância, então a pessoa desconhece, aí depois ela diz, olha, eu achei curioso, mas eu senti na minha face algo assim, assado, falei, porque eu trabalhei a face. Ah, eu senti o joelho. Isso, que são técnicas até então que a pessoa não sabe que eu estou atuando naquela região específica, sabe? Então ela não tem o conhecimento. E aí a gente percebe, né, a sensibilidade aguçada dessas pessoas, como é curioso, né? Porque Sim. elas sentem, eu digo, eu estou sentindo você eu senti como se você tivesse colocado a mão no meu joelho. Aí eu percebo num dia específico que o joelho está ali um pouco complicado, com alguma descompensação, vou lá e atuo. Aí nesse exato dia a pessoa diz, eu senti, olha, eu teve uma coisa fora do normal, eu senti como se eu estivesse atuando no joelho. Pronto. É bem assim mesmo. Nossa, é interessante. Na verdade, é gratificante, né, observar isto, porque a gente lê os relatos dos clássicos, tal, mas quando a gente vai para a prática, a gente observa algo muito parecido. E fica mais fácil de a gente fortalecer a nossa confiança, de investigar mais um pouco, né, do que simplesmente não querer saber e colocar no rol do merecimento e assim por diante. Então, vou repetir aqui o finalzinho, né? A hora depende do magnetizador, hora do magnetizado, hora de ambos. Como saber, Luan? Olha, para que você consiga adiantar um pouco a sua caminhada, eu sugiro ler. Lendo o que já está escrito sobre isto. Caso contrário, você vai ter que observar no dia a dia o que já está escrito. Então, se você lê a respeito, você já tem uma parte da sua caminhada aí à frente, né? Meio caminho andado. Quando você observar, poxa, eu li isso em tal livro, o autor falava mais ou menos isso, aqui eu já sei mais ou menos do que se trata. Então, você está em vantagem. Caso contrário, vai ter que quebrar a cabeça, se não ler a respeito do assunto. Além de quebrar a cabeça, fica sem saber o que é que está se encontrando ali. Poxa, o paciente me disse que sentiu isso, eu senti aquilo em mim, o que é, o que se trata? Se você tiver despido de preconceitos, bem. Se não, vai colocar a informação no rol que você achar necessário. Os autores, em geral, apontam diversas condições que o magnetizado deve observar para melhor êxito da operação, ou pelo menos para facilitar a receptividade da ação. Aonde eu encontro isto? Nos livros também, tanto dos clássicos quanto nas obras de Jacó. Quando ele já vem falando aí da psicosensibilidade e tal, então Jacó ele já dá uma mastigada para a gente com vocabulário mais em dias, né? Vocabulário de um magnetizador espírita. Mas nos clássicos encontramos muito. O importante de sabermos disso é para que a gente consiga auxiliar o paciente passando as orientações precisas para ele. Se ele seguir, melhor. Se ele não seguir, vamos com o que temos, né? Entre essas condições, as mais importantes são a simpatia, a fé e a paciência. Então, volto a falar de que se tivermos em mente de que a fé é somente o ato de crer, então a gente perde muito a respeito da fé. A fé, ela vai além do crer. Há uma relação ou uma simpatia física, moral e espiritual entre alguns indivíduos. É uma decorrência da lei de afinidade e, por paradoxal que pareça, essa relação já é um princípio de magnetização.
No livro Instruções Práticas sobre o Magnetismo Animal, do Deleuze, ele nos traz informações de como estabelecermos uma ótima relação. Então, Deleuze traz os seus princípios de como estabelecer uma relação moral, simpática com o paciente, para depois, então, vir para a prática, né? Para a técnica em si de estabelecer relação física. Ele cita a relação nessas duas vias, moral e física. E a moral está dentro dos princípios que o Deleuze estabelece, para que a gente consiga estabelecer uma boa relação magnética. E ainda assim, Luan, fiz como o Deleuze orienta, já li ali, trabalhei o máximo dentro de mim, busco estabelecer relação hoje como Jacob orienta, tal, e quando eu me aproximo do paciente, sinto uma repulsa, sinto os desconfortos. Aí você vai lá no manual do passista, que tem lá umas orientações bem bacanas de como você vencer essa barreira. Tem até um vídeo meu lá no canal, falando a respeito. É muito comum a simpatia que nasce pela leitura de um nome, pela audição de uma voz, pelo modo de falar, pelo olhar, etc. A gente sabe que é verdade, né? A gente olha para alguém, o santo bate, né? Como diz o baiano. Poxa, meu santo bateu com o do Júnior. A voz dele me é agradável, o jeito dele me é agradável, a companhia dele me é agradável, e assim com os demais. Então, existe isto, essa simpatia, a gente sabe disso. Mas se isso não existe de imediato, de você com o paciente, então, é preciso trabalho. Como quer que seja, a simpatia é espontânea. Na ausência de simpatia, que gera confiança, é necessário, pelo menos, que entre operador e paciente não haja antipatia. Mas aí você não conhece o sujeito e a antipatia surge. É o que eu falei ainda há pouco, né? Lá no Manual do Passista, tem umas orientações bem legais de como você vencer essa barreira que gera antipatia. Um motivo de repulsa que possa diminuir e até anular a ação magnética. Então, essa repulsa, essa antipatia, essa falta de conexão, de relação magnética, pode diminuir o bom resultado, ou até mesmo anular, segundo as observações aqui desses magnetizadores bem mais experientes. Não é uma regra, mas acontece. Alguns autores negam a necessidade da fé. Por quê? Porque esses autores tinham em mente de que a fé é somente o crer, o acreditar. E eles magnetizavam pessoas que não acreditavam. E eles conseguiam resultados. Seja provocando algum fenômeno, seja curando também. Em pessoas que não acreditavam. Então, a fé, ela está além do simplesmente crer, né? Alguns autores negam a necessidade da fé, quer para os magnetizadores, quer para os magnetizados, e a substituem pela confiança. Então, tinham pessoas que davam do seu magnetismo sem também crer. Mas eles tinham vontade, agiam, o magnetismo entrava em ação, e assim acontecia. Daí eles falarem que não há necessidade da fé quando se tem a fé como apenas uma crença. Volto a repetir. Não é possível transigir nessa troca, somente admitida por aqueles que apenas veem no magnetismo um fenômeno de efeitos puramente físicos. E a gente sabe que tinha-se muito disto na época, né? Então tudo era voltado ao corpo físico. A gente observa isso na leitura dos clássicos, né?
Quando Deleuze vem falar de humores, de sangue, de fleuma, onde o magnetismo exerce uma atração e arrasta consigo o mal, e o sangue, não que não arraste, mas não está limitado somente ao corpo físico. Imagina esses homens naquela época, conhecendo sobre perispírito, sobre chakras, reencarnação, e assim por diante. Toda cura, principalmente dos males crônicos, demanda tempo, acrescenta aqui o Michaelis. E os piores doentes são os inconformados, sem nenhuma resignação. Por quê? Porque eles não abrem espaço. O sujeito está inconformado, confiança zero. Ele crê firmemente de que não ficará bem. Ele já está habituado àquilo, já ensinaram ele a se conformar. Se conforme a si mesmo. Tem que se adaptar a isto. Isto não tem cura. Ele corre para um lado, corre para o outro, busca ajuda de um lado, busca de outro, e não consegue, muitas das vezes, um alívio que lhe seja agradável. Então, ele vai desanimando, e vai se fechando. Oi, Lúcia Evangelista. Vanja, fique à vontade, Vanja. Eu estou ouvindo com eco. Está saindo meu som com eco. Será que é meu aparelho ou será que é aí alguma coisa? Aqui também está com eco. Ah, então vai ser o meu celular que estava pertinho do... Veio aí agora. Sem eco. Tá bom agora. Pronto, Olha, Luana, desculpa aí, viu? Mas esses dias eu sumia porque estava tocando na festa de outubro e tem a novena de Santa Teresa, eu toco os 9 noites. Olha como estou aí, Ruca. Aí eu sentei um pouquinho, porque toda noite eu tinha que chegar a tocar até 9 horas nas novenas de Santa Teresa. Aí toquei às 9 noites, parou hoje. Terminou hoje. Aí me aumentei um pouquinho por conta disso, viu? Mas assim mesmo. Já vou começar a tocar na Semana Espírita. Me recuperar para tocar na Semana Espírita. Muito bom. E é assim, é uma luta. Agradeço por ter avisado aí em relação ao eco. Se voltar o eco, vocês me informem. Tá bom. Então, o celular estava aqui do lado do computador, era por conta disso. Então, e os piores doentes são os inconformados, sem nenhuma resignação, diz o Michaelis. Alfonso Bouet apresenta uma série de conselhos salutares que merecem sempre serem lembrados. Assim diz ele em resumo: o paciente deve observar com a maior atenção todas as sensações que experimenta e transmiti-las ao magnetizador, quer durante a magnetização, ou seja, durante o passe, quer no intervalo das sessões, de um dia para o outro, a cada 3 dias. Isto aqui cabe a nós magnetizadores, né? Passar para o paciente ou a pessoa que está responsável pela entrevista, orientar o paciente e buscar colher as informações. Isso ajuda muito no tratamento. Eu sempre falo às pessoas que eu aplico o passe, eu digo, olha, por mais que você não tenha sentido nada, mas me diga, Luan, eu não senti nada, não tive impressão nenhuma, para mim não houve diferença. Ok, então eu vou e anoto. Isso é importante. Não precisa que o paciente sinta. Se ele sentir, bem. Se não sentir, anota também. Porque dificilmente ele vai ficar sem sentir alguma impressão em todas as sessões. Alguns têm certeza de que não sentiu nada. É quando depois eles dizem, eu acho que eu senti alguma coisa, não sei, não deve ter sido coisa da minha cabeça. Então já não tem mais certeza de que não estava sentindo. E por aí o negócio vai. Deve evitar ser influenciado pelo meio em que vive. Não contrariar a ação do magnetismo. Tomando as ocultas do magnetizador, substâncias cujos efeitos este não poderá, por isso, distinguir
nem prever. Então, você passa para ele se cuidar direitinho, já você colheu algumas informações a respeito dele, ele briga com Deus e o mundo todos os dias, aí você diz, rapaz, ameniza um pouco, vai te fazer bem, vai ajudar no tratamento. O médico falou para ele não beber todos os dias, ele pode tomar a cervejinha dele final de semana, mas se puder evitar, melhor. Aí você passa isso para ele também, já que você colheu isso dele, essas informações, ele não está nem aí para nada, sai do tratamento se sentindo levinho, aí já passa no lugar, pega um engradado de cerveja, ou pega um litão de alguma bebida quente, como a gente chama aqui, e aí vai beber, vai não sei o que e tal, vai abusar de si. E o magnetismo não tem condições de blindá-lo para abusar de si. Então, aí ele sai do tratamento melhor, tá com mais força para brigar quando chegar em casa, né? Aí chega lá, briga com Deus e o mundo mais uma vez, porque tá mais forte. Tomei um passo, agora eu tô leve. Chega lá, vou dizer aquelas poucas e boas que eu não consegui dizer quando eu não estava muito bem. Então, tem pacientes que chegam pra gente assim, e a gente vai tendo aquele jogo de cintura de observar isso, né? E ir aconselhando ele, orientando para que ele também ajude o magnetizador a ajudá-lo. É o que eu tenho em mente. O paciente precisa ajudar o magnetizador a ajudá-lo. Como é que ele ajuda o magnetizador? Se ajudando. Se ele se ajuda, ele ajuda o magnetizador. Tinha uma paciente que eu atendi uma vez, ela estava com uns desconfortos bem generalizados. Ela é ciclista, atleta. No tato, eu senti um desajuste no sistema. Meu pai, deixa eu ver se eu lembro aqui. Acho que foi no linfático. Acho que sim. Eu sei que aí trabalhei isto. Ficou se sentindo ótima. E eu tive a impressão de que ela estava se esforçando demais fisicamente. Um excesso de esforço. E eu passei para ela. Eu falei, se você puder diminuir um pouco as pedaladas, não é você parar, mas se você pedalar aí 80 quilômetros, tenta diminuir para 60, para 50, só para a gente fazer um teste. Sei que ela ficou boa uns dias, depois voltava a sentir, tal, e ela não estava seguindo bem as orientações. Depois ela, de alguns atendimentos, voltou a ficar bem, nunca mais tive contato com esta paciente. Continua pedalando, mas foi a impressão que eu tive, assim eu passei para ela. Deve evitar os excessos de todo gênero, vigílias, fadigas do corpo e do espírito, emoções vivas ou deprimentes, tudo quanto em uma palavra possa perturbar o equilíbrio do organismo ou o repouso da alma. Sim, porque o magnetizador está buscando ajustar esta bagunça, está buscando organizar esta desordem, está buscando fazer este reparo, esta manutenção, para o paciente agora jogar tudo pelo alto, aí complica. Eu já abri mão de uma paciente logo no início da minha lida com magnetismo por conta disto. Ela que ela vinha de outra cidade fazer tratamento aqui. Mas quando saía, não queria fazer entrevista, não bebia água magnetizada. Teve um dia que saiu daqui, foi direto para uma festa que estava tendo aqui próximo, no local onde acontece festas, aqui no campo, né, onde está tendo a famosa festa de outubro. E não tinha outra. Poucos dias ela já estava aflitona de novo, toda aflita, sentindo os desconfortos. Quando ela saía do passe, diga, e aí, como é que a paciente tá? Ela mandou dizer que tá tudo bem, não quis fazer a entrevista não, e saía. Tinha dias que ela nem dizia nada. Água magnetizada, e aí, tá? Eita, esqueci de tomar, não tomei direito, mas tá, não sei o que, tá bom. E foi indo, e eu vi que não, eu tava me esforçando à toa, tive que abrir mão. Ah, não vou poder fazer seu tratamento mais. Ah, por quê? Porque eu não posso. Eu tô dando de mim, tô dando o melhor de mim para um paciente que não quer se ajudar, um paciente que não está dando a mínima para o tratamento. Então, acho que nem Jesus fazia isto, né?
passo de Jesus, ele auxiliava os que queriam também, não os que não queriam. Não queriam no sentido de não fazer por onde. Então, ainda hoje, se eu pegar um paciente, ele não quer nada com nada do tratamento, eu abandono. Eu me cuido, eu reservo um horário, eu dou de mim, para um paciente não querer nada com nada, fica difícil. Então, aí quando ele vai para um médico, o médico diz, você não pode comer isso, você não pode beber isso, você tem que dormir assim, senão você vai morrer. Ele come pianinho na linha do que o médico passa. E o magnético não tá nem aí. Eu tenho, enfim, algumas experiências, né, em relação a essas questões, como todos nós temos, magnetizadores, mas me chamou a atenção um caso específico. Eu estava fazendo um tratamento de um senhor, que ele frequenta lá a nossa instituição, né, e ele já tinha passado por diversas casas espíritas, e todo mundo dizia que ele tinha problema de obsessão, tinha uma série de problemas, e ele incutiu isso, né? Então tinha, por exemplo, ele tem clarividência, ele tem uma dupla vista muito boa, e ele via algumas coisas no formato de teias, né? Em volta dele. Então ele imaginava que eram espíritos que estavam, né, levando essa coisa para ele. E aí, e foi justamente a época que eu tive acesso às obras do Matteo Tubino, né, que fala sobre ectoplasma. E aí, eu fui fazer uma entrevista com ele, e eu notei que ele tinha todos os sintomas, né, de excesso de ectoplasma. Então, nós começamos a trabalhar. E aí, fomos trabalhando, e aí os sintomas foram aliviando, alguns desaparecendo, e um me chamava muita atenção, que era justamente na região do umbigo, eu acho que na região do umbigo. Porque, por mais que a gente tirasse, na semana seguinte, ainda havia sempre um excesso. E ali me chamou a atenção, eu falei, bom, esse homem deve comer muitas vísceras, né? E isso deve estar dificultando essa melhora no sistema digestório. E aí eu questionei a ele, né? Eu falei, o senhor costuma comer muita víscera durante a semana? Eu como sim, como 4, 5 vezes por semana. Eu falei, come muito. O senhor agora vai ter que reduzir, viu? Porque senão, do contrário, a gente não vai obter melhora nesse ponto. O senhor vem observando melhoras em outros aspectos, e a gente precisa também melhorar esse ponto. E aí ele acabou, né, aceitando aquela orientação, colocou em prática, e nós conseguimos avançar, né, no tratamento. E aí, pronto, os sintomas também, né, dos problemas digestórios dele, todos desapareceram. E aí foi curioso que um dia eu vi ele falando a respeito desse assunto, né, e ele dizendo assim, e por mais que eu esclarecesse a ele que aquilo ali era natural, que era excesso de ectoplasma, ele não entendia isso, ele achava que era espírito, né? Então, aí um dia eu ouvi falando assim, ele disse, olha, um espírito um dia me falou que eu tinha que parar de comer víscera. Oh, eu esqueci de falar que era o espírito estava mediunizada, né? Então, esse atavismo realmente, esse misticismo, né, está impregnado em nós, é difícil se tirar. Por mais que você oriente, esclareça, é difícil sair. Rapaz. Interessante como realmente influencia, né? Esse exemplo que você trouxe, a questão da alimentação dele estava interferindo, e que bom que ele te ouviu, né? Seguiu sua orientação. Sim. E o Alfonso Boé continua. Não deve abusar, quer de absoluções, quer de banhos, a ação repetida de duchas quentes ou frias, diminui no decurso do tempo uma receptividade magnética, determinando uma excitação periférica que se transmite pelos nervos vasomotores ao centro do grande simpático.
eu não tenho condições de dizer se isso aqui realmente tem sentido. Essa questão das duchas, né, em excesso, mas eles observavam bastante na época, e eles tinham lá os seus regimes, as suas orientações a passar para os pacientes, e os pacientes que seguiam as orientações, tanto as clínicas, né, dos que estavam fazendo acompanhamento médico, quanto a do magnetizador, conseguiam o êxito esperado, ou seja, a cura. Eu vejo essa orientação de Afonso Buer particularmente ultrapassada, porque eu acho que ela está muito associada, né, justamente àqueles regimes, né, que eram prescritos pelos Sim. médicos e por justamente essa era muito comum o magnetizador seguir um modelo médico também, né? Sim, Às vezes sim. trabalhava até em parceria com o médico, em alguns casos, em algumas épocas era comum esse trabalho. Então eu vejo dessa forma, eu particularmente vejo, eu já vi Jacó falando a respeito da obra do Afonso Pierre, ele foi informando o seguinte, que a obra de Afonso Pierre, em alguns aspectos, ela já está ultrapassada. Eu diria que exatamente essa é nessa parte, essa parte que trata da medicina em si. Que a medicina, como era vista naquela época, né? E como eles entendiam, enfim. Então, hoje a gente sabe que o conceito modificou muito, enfim. E uma coisa que me chamou a atenção também em relação à obra, que foi muito citada aí do Afonso Pierre, é de um caso em especial de um senhor, um jovem senhor, que ele sentia dores terríveis e ele submeteu a vários tipos de tratamentos, os mais cruéis e os mais bizarros, né? Porque naquela época a medicina era cruel com seus pacientes, como nós sabemos, né? Sanguessugas, sangrias, né? Esses banhos mesmo também, devia de sair de um banho quente, era logo introduzido um banho frio, enfim, aquelas coisas mais bizarras. Ele tinha submetido sem nenhum sucesso. E ele já estava ao ponto já de tirar a própria vida por não suportar a dor, né? E aí, numa última linha de esperança, ele resolve recorrer ao magnetismo que ele ouviu falar que poderia auxiliá-lo. E realmente o auxilia ao ponto de curá-lo, né? Aí a gente vê, né, o que nós estamos perdendo, né, perdendo até vidas mesmo, né, por falta de termos vamos dizer, uma sociedade, uma comunidade, né, de magnetizadores aí, trabalhando e auxiliando essas pessoas, independente de serem espíritas, né? A gente fala dentro do movimento espírita, mas eu acho que realmente a gente precisa sair desse cerco, né, desse nosso cercadinho, que é que é a casa espírita, né, e para poder ver o magnetismo sendo desenvolvido e repercutindo, e estudado cientificamente, enfim, e divulgado. Verdade, viu, Júnior? E muito boa contribuição também a respeito aí do Afonso Boi. Pode falar, Vanja. Seu microfone está fechado. É o meu ver. Eu acho que o espiritismo e o magnetismo andam de mão dadas. Não, ao meu ver. Eu acho que nenhum funciona sem o outro. Eu acredito isso. Não sei se estou equivocada, né? Mas eu acredito que nenhum funciona sem o outro. Nem o magnetismo funciona sem o espiritismo, nem o espiritismo funciona sem o magnetismo, ao meu ver. Não sei se estou errada, não posso ser que esteja, né? Mas é o meu conhecimento. Por ser já, eu acredito que eu seja média, não tenho certeza, né? Mas eu acredito
pelo menos até os centros que eu fui, e o que já me aconteceu dos relatos de 6 anos de idade até aqui o presente momento, eu vim conhecer e ter certeza do espiritismo, da mediunidade, posso dizer, da mediunidade. E agora, conhecendo o magnetismo, eu percebo que os dois, assim, ao meu ver, os dois andam de mão dadas. Eu acho que nenhum funciona sem o outro. Não funciona 100%, né? Eu acho que não funciona 100%. O magnetismo, toda a casa espírita deveria usar o magnetismo, eu acho. E todo magnetismo tem que ter espiritismo também. É o meu ver. Não sei se estou certa, como eu estou falando, mas é o meu ver. Por o conhecimento que eu tenho por ser espírita, eu acredito muito nisso. Até porque eu já tentei fazer algumas coisas, algumas manobras, assim, no espiritismo, usando o magnetismo, depois que eu comecei a entrar no grupo de Luan, e que me aperfeiçoei mais, e deu muito certo. Então, aí eu comecei a perceber que o espiritismo não anda sem o magnetismo, como o magnetismo não anda sem o espiritismo, né? Pode trabalhar separado, mas não é uma coisa nunca 100%. Eu acho que, ao meu ver, eu acho que só funciona os dois, o magnetismo 100% se tiver espiritismo, e o espiritismo 100% se tiver magnetismo. Entendeu? Então é isso. Eu vejo isso. Maravilha, Vanja. Gratidão pela contribuição. Que os demais, aos poucos, né? Aos poucos, os demais espíritas Eu vão tomando. fluidificava muito água, né? Fluidificava. Que o fluidificar e o magnetizar, eu acho que é só uma maneira. Dizem que é só uma maneira, mas, ao meu ver, estou dizendo a minha posição, ao meu ver, não é. O magnetizar tem alguma coisa diferente, um pouquinho, do fluidificar, entendeu? Eu já fiz os dois testes e senti diferença. No magnetizar e no fluidificar. Eu não sei se é o meu jeito de ser, ou de fazer, ou de agir no momento, né? Pode ser até que seja a maneira assim que eu penso, que é o meu pensar, que o pensamento da gente flui muito, a maneira de você trabalhar flui muito, mas eu já tentei fazer as duas coisas e senti que o magnetizar é diferente do fluidificar. É bem parecido, mas não é 100% igual, ao meu ver, né? Cada um tem a sua opinião, né? A minha opinião. É bem parecido, é quase igual, mas não é igual. Aí já fiz outra coisa. Fluidifiquei e magnetizei a água. Aí aconteceu aquilo que eu lhe mostrei, né? Hoje eu fiz, fluidifiquei e magnetizei. Moral da história. A água fervia como se estivesse no fogo. Então, eu digo com consciência, né? Eu estou dizendo as coisas com consciência do que eu faço. Hoje eu tentei fazer, eu fiquei doente aí uns dias e entrei com uma colega ali que falei, ela fez um tratamento comigo aí em Salvador, acho que Salvador, né? Aquela moça lá, meu nome é Luísa, né? É, qual é que se fala, moça? Aquela que estava cuidando de você também, Ah, ela é de São Paulo. São Paulo, é. E ela me instruiu, ela disse, Vanja, você cuida muito do povo, magnetizando e orando, e não percebia que perdia muitas energias, só que agora esgotou. E aí eu vou tentar fazer um trabalho com você, e você vai melhorar. E realmente eu melhorei. Realmente eu fiquei de cama, eu melhorei. Ela disse, você cuida dos outros, perde muita energia. E aí agora eu vou tratar de você. Aí você não cuide de ninguém até você se recuperar. E realmente fiquei boa. Graças a Deus. E o espiritismo e o magnetismo, fiquei boa, né? E também a ela, graças a ela também, né? Primeiramente a Deus e a ciência. Tô aí, tô boa. Então, é como eu estou dizendo. Aí hoje eu fui fluidificar essa água, como ela passou para mim tomar água 3 vezes por dia. Aí eu fluidifiquei e em seguida eu magnetizei, que é a mesma coisa, como a maioria diz, né? Mas eu senti diferença. Quando eu fluidifiquei a água ficou diferente assim, ficou como se tivesse sem cor. E assim, não era bem sem cor, era
como se ela estivesse assim, leitosa, não sei como foi assim. E quando eu comecei magnetizar, ela começou a ferver, ficamos se estivesse no fogo, fervendo, que eu até tentei filmar de novo para mostrar a vocês, né, gravar assim. Quando eu tentei gravar, não consegui, não. Na mesma hora que eu tentei, parou tudo, como se fosse, eu disse, puxa, eu queria mostrar de novo o pessoal lá no grupo, né? Eu com a vontade de postar para vocês verem, mas quando eu tentei filmar para mostrar a vocês, a água foi baixo e parou, quietou. Aí não consegui, não postei, né? Mas é isso aí, a minha experiência é essa. Fica à vontade, Iná. Vi que você levantou a mão em seguida. Eu queria perguntar a Vanja. Ô, Vanja, que bom estar falando com você. Obrigado, meu amigo. Eu queria lhe perguntar o seguinte: como você procede? Você está dizendo, eu magnetizei e outra hora você fluidifica. Aí eu queria saber qual o procedimento que você faz num caso e no outro. Quando eu magnetizo, né? É como se eu estivesse pedindo a Deus para abençoar aquela água e tal, entendeu? É isso, pedindo a Deus para abençoar, para abençoar. E quando eu fluidifico, eu peço a Deus para abençoar aquela água, era isso que eu fazia antes. Hoje, no magnetizar, eu já peço, eu também no fluidificar, deixa eu ver se eu consigo separar. No fluidificar, eu peço às entidades, por exemplo, as entidades não, aos irmãos de luz, Chico Xavier, que eu sou muito pegada a ele, irmã Dulce. Aí eu peço a eles que peguem aquela água, que transforme em medicação e tal, e assim, sabe? E aí começo a orar, fazer orações naquela água. Já no magnetizar, eu não preciso delas, eu peço só que eu chamo por Deus, assim e tal, e peço que bote algumas medicações na água, que aquela água cure a determinada doença que a pessoa está naquele momento, que sirva de bálsamo curador, que aquele ali, que vá direto naquela enfermidade ou naquela doença, que seja apropriada aquela água, com aquele bálsamo curador que esteja ali dentro, que irmã Dulce ou qualquer outro. Então, é diferente, eu faço diferente um do outro. Assim, já depois, eu achei melhor depois que eu comecei a participar do magnetismo, porque aí eu já fiquei até no soro, às vezes quando o paciente está lá internado, alguma coisa, e é alguém conhecido que pede para mim orar, o pessoal agora já inventaram essa moda, né? Eu não quero nem que se espalhe. Aí eu vou e fico daqui de casa mesmo. Ou quando eu estou no trabalho, né? Eu vou lá e faço no soro, né? Vou lá e magnetizo o soro, que o soro ali que vai lá e tal, faço pedindo. Aí, do mesmo jeito, que aquele soro, aquela medicação esteja toda ali dentro, direcionada para a cura daquele problema. Aí eu já sei o problema qual é da pessoa, eu digo, para a cura disso assim, da tal ferimento, ou de tal não sei o quê, ou daquele derrame, ou daquele infarto, ou daquele, entendeu? Já vou direcionada para o problema. E deu tudo certo. Até agora não errei uma. Eu estou Graças vendo a Deus. Tomara que continue assim. estou vendo o seguinte, que em um caso, você procura dar qualidade ao seu fluido, ou ao fluido, pode ser o seu fluido ou o fluido misto, porque você também está pedindo o recurso dos espíritos, então você pode estar aplicando um fluido misto. Agora, o que você está fazendo, em um caso, você não faz essa ideoplastia, essa questão de colocar na sua vontade, no seu pensamento, e direcionar aquele fluido para um determinado fim, o que seja dando qualidade, que ele seja antibiótico, que ele seja anti-inflamatório, que ele venha trazer uma determinada qualidade. Então, eu estou vendo que em um determinado instante, em uma determinada ação que você faz, você usa dando qualidade específica. E em outras ações, você simplesmente não especifica a qualidade do fluido, mas é como se você quer que aquele fluido seja benéfico e que atenda às necessidades da pessoa.
mas não imprime especificamente uma qualidade. É isso que eu estou vendo. É. Agora, eu lhe perguntaria, em ambos os casos, você impõe as suas mãos para doar fluido? Sim, sim. Sempre, sempre, sempre. Porque aí, Para mim, é necessário usar as mãos. Sempre uso. porque quando nós estamos Porque aprendendo antes eu só justamente isso. magnetizava a água. Então, se a pessoa não bebesse a água, às vezes é um paciente que não toma mais, não está ingerindo mais nada, né? Já agora, magnetizando, já é diferente, porque aí eu vou lá no soro, entendeu? E já magnetizo o soro, já aprendia mais uma magnetização, né? Já sei magnetizar o soro, que antes eu não faria só na água, só fazia fluidificação da água. Agora eu não faço mais, eu faço a fluidificação, mas também faço magnetismo na água, né? Que nós estamos aprendendo que nós devemos impor, né? Porque Sempre impus, sempre. Mesmo os antes de eu espíritos frequentar o centro dependem. espírita, que isso eu já fazia muito antes, até minha irmã mangava de mim, dizia, Vanja, quando você estiver velha, você vai ser pesedeira, rezadeira, e você reza o povo Sara. Aí ela sempre dizia isso, mangava de mim, né? Eu disse, Mas não Aquete precisa, Janildo, que eu não vou querer minha casa cheia de gente, o dia e mas noite pedindo para eu rezar. Ela disse, oxe, você vai ver, se você não vai ser rezadeira, é igual a minha tia. Aí disse, Aquete Janildo, eu sempre dizia isso com ela, né? Mas eu sempre impunha as mãos. Sempre, mas sempre, sempre. você pode começar já a ser rezadeira agora, né? É bom. Porque rezadeira é magnetizadora. A rezadeira é magnetizadora. Agora, É. queria só utilizar um pouquinho, Luana, um pouquinho só desse tempo. O que normalmente as pessoas falam de fluidificar já um termo que tem sido usado no centro espírita como se colocar a água num determinado lugar e esperar que os espíritos atuem ali. Eu E não fazer. acredito nessa. É tanto que eu É, nem tomo mais água no centro. Eu não tomo água fluidificada mais no centro. É fluidificada. Quem fluidificou? mas é isso que eles. É Eu isso só que tomava se fosse eu. Ou o se eu visse termo os que outros lá era. orando, rezando, fazendo a reza certinha. Aí eu tomava. Mas botar água lá no canto, depois vai lhe dar. Não, não tomo nada. Sim, mas Tomo não. então eu queria observar justamente isso, que o termo fluidificar vem ali muito, não, o termo fluidificar vem dessa questão de, no centro espírita, sempre a prática no centro espírita é feita de colocar água e pedir que os espíritos fluidifiquem, diz isso. Agora, existe também, isso aí é uma questão de ajuste da linguagem, isso é uma questão do português, é uma linguagem também da física e da química. Existe um ajuste que se diz o seguinte: a água, no estado, na temperatura, nas questões normais de temperatura e pressão, ela é fluida. Então, se a água é fluida, ela já é fluidificada, ela é um fluido. Então, se ela já é fluida, então como é que eu vou fluidificar uma coisa que é fluida? Daí onde vem o magnetizador e prefere dizer que a água é magnetizada, entendeu? Porque se a água estiver em uma condição de temperatura, por exemplo, do estado sólido, ela não é fluida, porque ela não flui. As suas moléculas não deslizam umas sobre as outras. Ela está ali naquele bloco de gelo e dali as moléculas não se deslocam. Então ela não tem fluidez, ela não é fluida. Mas na medida que a temperatura vai trazendo para uma condição de acima de 0 grau, né? Abaixo de 90 graus, se for água pura, né? Então ela se comporta com fluidez. Ela é um fluido cujas moléculas... E André Luiz fala disso na definição de fluidez. E a física também fala disso, que as moléculas se deslocam, deslizam uma sobre as outras. É nisso que o rio acontece na água do rio. Porque a água do rio está contida nas margens e está contida no fundo. Então, ela está contida na calha do rio, nas margens e no fundo. Mas ela é atraída pela gravidade. Ela flui do potencial mais alto de um nível mais alto que tem um potencial de energia potencial maior para um ponto de energia potencial menor. Mas aí são coisas muito específicas que, se eu for entrar nisso aí, posso estar perturbando,
porque não dá E muito a água para... já é vida, né? A água é sagrada, a água é vida É. já. Então, é só Mas que aí a gente só o que faz eu um queria reajustezinho para melhorar mais, eu acredito. colocar que a questão o magnetizador sempre prefere falar de magnetizada, porque fica um termo bem mais específico para todo mundo, porque vai dar a ideia do magnetismo. E quando fala de fluidificar, se você falar, por exemplo, para um físico, para uma pessoa, para Jacó é engenheiro, aí Jacó diz, mas a água já é fluida. Por que você vai fluidificar uma coisa que é fluida? Porque Jacó se Verdade. prende a isso. E quando ele É só teve a maneira aqui, de falar mesmo. quando ele teve aqui no SESA, aqui em Lauro de Freitas, e eu conversando com ele, aí a gente estava falando da questão da mecânica dos fluidos, que o engenheiro estuda a mecânica dos fluidos, são fluidos palpáveis, entendeu? E estuda essa questão das condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, né? E aí, conversando com Jacó sobre isso, e inclusive perguntando, Jacó, mas os espíritos também magnetizam a água e tudo, por que, então, a água que está ali, será que os espíritos não podem, na presença de uma população enorme aqui nesse auditório, não pode usar os fluidos das pessoas aqui e aplicar e magnetizar a água? Aí ele disse, olha, rapaz, poder pode. Agora, o que acontece é que você vai ver que é muito mais difícil, é muito mais trabalhoso o recurso. Quando você vê que você estuda o livro dos médios e os livros, quando você estuda justamente a questão dos fenômenos físicos, físicos que os espíritos atuam na parte dos fenômenos físicos, né? Então, você vai ver que existe todo um recurso, um trabalho enorme dos espíritos. Então, se nós estamos aqui e nós facilmente podemos ceder, por que, a Jacó dizendo, né? Por que é que nós agora vamos esperar por essa trabalheira que os espíritos vão ter? E muitas vezes eles, por falta da nossa cooperação, eles não vão fazer. Aí eu digo, é verdade, entendeu? Agora, nós estávamos falando assim, tanto da ideia dele como tanto da aula dele no seminário, entendeu? Dessas questões e do que a gente conhece, da doutrina espírita, do livro dos médios, nós estávamos falando também da escola de engenharia que nós tivemos, né? Que lá nós tratamos daquela forma. Então, a gente se entendeu como isso, e eu, como aluno verdinho de magnetismo, mas eu já tenho muitos anos de doutrina espírita. Aí nós conversamos nesses termos. E o que é que eu quero dizer agora, justamente, é que essas coisas, dependendo do público que está conversando conosco, vai justamente colocar, porque o Jacó vai dizer, como ele, né? Mas por que você vai dizer que vai fluidificar se a água já é fluida, nas condições normais de temperatura e pressão? Aí você é mais adequado para o magnetizador, e mesmo no caso que você qualifica, como no caso que você não qualifica, você trabalhar dizer que essa água é magnetizada, entendeu? Porque, no geral, você abrange todo mundo. E quando você falar que é fluidificado, você vai abranger apenas o público do movimento espírita que consideram que deixa a água lá entendeu? E os espíritos... O espírito, ele só fala em fluidificar, né? Água fluidificada, água fluidificada, água fluidificada. Eles usam o isso. movimento espírita, os espíritas fazem o movimento espírita, né? Então, o espiritismo não só fala isso, porque Kardec não fala em fluidificar, Kardec fala de magnetismo, de magnetizador. Mas eles nunca usam o termo magnetizar a água. Vou magnetizar a água, só diz fluidificar. Sim, mas só diz fluidificar, né? a curiosidade era justamente para saber que processo você usar, porque pelos dois processos que você disse, você está pedindo recurso dos espíritos e você está usando a sua força magnética. Porque, como eu estou dizendo, você é uma rezadeira de... Talvez até eu pudesse fluidificar não, é magnetizar o soro, né? Mas eu achei que só podia fluidificar a água. Eu achava, né? Porque tinha que o soro também mas é o soro é a fluido. mesma coisa. Eu vou lá e magnetizo ele,
mesma forma, usando a mão. E o soro também é fluido, é tanto que ele escorre na veia, ele escoa. É, Todo com fluido certeza. escoa, pela gravidade escoa o fluido, porque ele toma a forma Não é do líquido, vaso que claro. o contém. Mas o que, então, como você conhece ali o Paiaiá? Já passou ali por cima da ponte do rio Paiaiá e tem um arraial por ali? Conheço. Então, o povo lá do Paiaiá diz assim, olha, você já é uma rezadeira de mão cheia, viu? Minha irmã que diz isso. Eu digo, já nem se quieto com esses negócios, viu? Hoje, quando você tiver mais velha, você vai ser rezadeira, porque desde pequena que você tem esse negócio. Que uma vez tinha um rapaz sem engasgado, né? E eu tinha 12 anos de idade, ele trabalhava no Correio daqui, foi o primeiro gerente do Correio daqui, Pombal, Armando. E aí ele se engasgou, e aí não sei do nada, a mulher dele chama a Ivanja. Olha, eu com 12 anos de idade. Aí eu fui lá, não sei como foi, do nada, assim, bati a mão nas costas, outra embaixo do peito, né? Ninguém nem tinha me citado, eu nem entendia de saúde ainda na época, 12 anos. Eu fui lá, botei, pá, a mão se desengasgou, o osso voou lá, né? Aí fiquei rezando dele, depois rezei. E rezei o quê? Um Pai Nosso na cabeça dele. Rezei um Pai Nosso, depois dei um burro nas costas aqui e apertei com a outra mão aqui no estômago e o osso voou lá. Aí o povo, depois de sair, aprenderam. E eu comecei a fazer negócio de oração e nunca mais perdi uma. Parece que deu certo. Aí minha irmã diz assim, você é rezadeira. Quando você tiver mais velha, você vai ser rezadeira. O povo vai vir tudo para sua casa para rezar. Mulher, pelo amor de Deus, tenha quieto. E é isso. Pessoal, maravilha, o papo tá bom, ótimas informações, mas vamos... Chegou nosso horário, né? Chegou o nosso horário. Que bom que está sendo tudo gravado, então vai ser disponibilizado. E aí, quem quiser e puder rever, quem ainda não assistiu vai poder assistir. Vamos fazer a prece de encerramento para que eu possa concluir aqui a gravação. Deus, Pai amado, o sentimento é sempre de gratidão, Senhor. Gratidão aos bons e amigos espíritos que aqui estão nos conduzindo durante este estudo, durante estas reflexões. Que possamos a cada instante fortalecer a nossa fé, a nossa vontade, a nossa confiança. Que possamos, Senhor, nos permitir ser conduzidos pelo nosso anjo guardião, pelos demais e amigos espíritos. Que possamos estar atentos aos convites, ao convite e ao trabalho, durante o sono do corpo físico também. Nos abençoe e nos conduz, Senhor. Que possamos levar paz, harmonia, equilíbrio e carinho onde quer que a gente vá. Que assim seja. Meus amigos, um abração em todos, um beijão. Até Que semana assim que vem, seja. com a permissão de Deus. Deus abençoe Boa noite a todos. todos. Boa noite a todos. Boa Boa semana. noite.